Boa noite, quem está nos assistindo. Meu nome é Rodrigo Vargas. Eu sou a Esther. E a gente é da Católica, do curso de Psicologia. E aí a gente está aqui para fazer um podcast, né? E o tema dele é o significado do perdão nas religiões e na psicologia. E a gente está aqui com uma psicóloga, com um pastor e um pai de santo. E aí a gente vai pedir para vocês se apresentarem. Pode começar com a... Olha, é para falar pouco ou muito? Olha, o que você sentir. Então, eu sou psicóloga formada há 29 anos, sou formada pela Univale, pós-graduada pela Unespar e mestrado pela UFSC. Sou apaixonada pela psicologia, trabalhei em várias áreas, mas a clínica desde a minha formatura, né, esteve presente. E gosto muito de ajudar as pessoas através da psicologia, da ciência psicologia, né? É o que me apaixona, é o que dá sentido pro meu fazer profissional. Acho que é isso. Então, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Michel, sou pastor de uma igreja evangélica há 12 anos e trabalho com pessoas, né? O evangelho em si é muito sobre perdão, sobre falar sobre perdão, sobre redenção, remissão. E eu recebi perdão, né, através do evangelho, por meio do Senhor Jesus Cristo, e desde então eu me senti na obrigação de levar também esse caminho de perdão para as pessoas. E desde então, há 12 anos, a gente tem feito isso, e graças a Deus, pela misericórdia dele, a gente tem alcançado muitas pessoas, né? Legal. Sou o pai Cássio, sacerdote de Umbanda. Estou há 14 anos na missão e há um ano me formei a sacerdote. Hoje tenho uma casa de Umbanda, né, para trazer tranquilidade para cada um que busca. Legal, bacana. Então, assim, na verdade, o objetivo nosso do podcast, né, é explorar como o perdão é visto, né, em diferentes religiões e como a psicologia moderna ela incorpora o conceito e em suas intervenções terapêuticas, né? Bom, a gente vai fazer aqui umas perguntinhas para vocês. Vai bater um papo mais referente ao perdão dentro da religião, com base também na psicologia, né? Posso começar? Bom. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, pode ser para você, daí a gente vai indo assim um de cada vez. Qual é o significado do perdão na sua doutrina, dentro da sua doutrina? Na minha doutrina, o perdão significa se sentir melhor. Tanto aquele que se machucou e aquele que foi machucado, né? Então é para o espírito da pessoa viver bem, viver melhor em si. Isso que a gente prega dentro da nossa missão. A gente crê exclusivamente e inteiramente na Bíblia, né? E a Bíblia ela fala sobre perdão, que é a remissão dos pecados ou absolvição de culpa a alguém, é você não imputar a culpa sobre alguém. E a Bíblia ela fala sobre duas linhas de perdão: o perdão de Deus, que é o perdão divino, e o perdão humano, né? E tanto um quanto o outro, eles são incondicionais. E eles são muito importantes porque quando nós perdoamos ou quando nós recebemos perdão de Deus, nós precisamos também perdoar as pessoas, né? E o Evangelho em si, ele ensina e ele traz uma exortação, né? Uma recomendação a perdoar. Quando eu perdoo alguém, eu alcanço também perdão de Deus. Então, no Evangelho, no contexto bíblico, o perdão ele é importantíssimo para que a pessoa consiga receber também perdão da parte de Deus. Legal. E Marinha? Então, né, Dentro da psicologia, a psicologia vê de uma maneira mais, digamos, complexa, né? Porque assim, eu acho que o perdão ele só pode acontecer a partir do momento que você compreende primeiro o que você está sentindo com o que aconteceu, o que você compreende daquele contexto, né? Então, assim, o perdão ele é possível, ele é necessário e ele faz parte da tua cura emocional, de você poder seguir em frente. Mas o perdão na psicologia necessariamente não é aceitar
de novo. Perdoar significa que você reconhece o que aconteceu e não necessariamente você diz, tá tudo bem, não, realmente me doeu, me machucou, não foi correto, mas eu te perdoo. E te perdoar significa, pode seguir em frente. Você não precisa ficar, eu não vou desejar te punir, mas também não vou ficar me punindo nessa dor, né? E necessariamente não significa que eu quero voltar, porque eu vejo que muitas pessoas, elas entendem que perdoar é aceitar novamente. Tem gente que acha que perdoar é chegar lá e repetir o processo tudo novamente, né? Lidar com aquela pessoa novamente. Isso. Eu acho que é uma coisa que tu tem que limpar dentro de você. Isso. E eu vejo também que às vezes, o que ajuda até nesse contexto, né, da religiosidade que cada um tem, no consultório a gente tem de todas as religiosidades, não tem uma exclusividade, não existe a certa ou errada, mas a gente respeita todos os credos. Você entender que muitas vezes, eu gosto muito de uma percepção assim, algumas coisas elas que aconteceram, elas às vezes você tem dificuldade de perdoar. Então você vai trabalhar esse sentimento em você, vai compreender e muitas vezes você vai seguir em frente. E você pode deixar na mão daquele que você acredita que é Deus. Se aquela pessoa merece o perdão ou não. Não vai ser você o algoz daquela pessoa ou aquele que vai ficar julgando. Porque quando você deseja julgar, você está preso na pessoa. E estar preso na pessoa também você não evolui. Você também não segue em frente. Porque normalmente quando você não consegue lidar com esse conceito de perdão e de seguir em frente, você está preso no quê? Na vingança. E a vingança te prende na situação. Sim. Né? Então aí não há crescimento de nenhum. Então eu vejo que o perdão ele é possível, ele é necessário, mas ele precisa ser compreendido. De algumas coisas às vezes você diz, olha, não sei se eu consigo perdoar. Não sei se é possível para mim. Ok, aceita que isso aconteceu, comunique a pessoa, não deseja o mal para ela, não deseje puni-la, já é um grande passo, e siga a sua vida e deixa que o Deus do teu coração, que você compreende, faça isso. Eu ia pegar até um pouquinho do gancho ali e fazer uma relação entre o perdão e a justiça, né? Na verdade, assim, o que a gente quer saber de vocês dentro de cada dogma, assim, né? Qual a relação do perdão e a justiça, né? Tipo, tem né? Tipo, eles andam próximo, lado a lado, não, tem justiça é uma coisa, perdão é outra, é diferente. Queria um pouquinho mais a opinião de vocês sobre essa questão, assim, né? De a relação entre o perdão e a justiça. Assim. Sim. A Bíblia nos ensina que, não sei se vocês já oraram ou já rezaram, ou já escutaram alguém rezando a oração do Pai Nosso, né? Uma oração muito conhecida, né? E ali, num determinado ponto, o Senhor Jesus ele fala uma frase que aquilo entra no meu coração e eu fico muito reflexivo com isso, doutora. Ele fala assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus está dizendo assim, Deus vai me perdoar se eu também perdoar o outro. E aí entra essa questão que a doutora falou agora há pouco. Existem pessoas que não conseguem perdoar. E quando eu não consigo perdoar, a senhora deve saber quem citou isso, ou de repente a senhora já escutou. Eu li uma frase uma vez, que aquele que não perdoa é como se ele tomasse veneno pensando que o outro iria morrer, né? Porque você carrega aquele fardo. Só que, biblicamente, nós temos... O perdão ele não tem circunstâncias dos atos. Todo ato ele é perdoável em Deus, desde que eu também entenda que eu preciso me arrepender. A Bíblia ela tem um caminho para receber o perdão de Deus, que é crer no Senhor Jesus, confessar os nossos pecados, ou seja, entender que eu fui errado ou que a pessoa também foi errada e eu me arrepender. Mas aí eu vejo, né, eu vou deixar você falar também, né? Pode falar primeiro. É que a justiça e o perdão andam lado a lado. Na minha concepção, né, fala por mim. Por quê? A pessoa errou com você, certo? Mas você também deixou ela errar. Então você também é culpado. Às vezes a pessoa erra e nem tem por si que fez por maldade. Então o perdão primeiro vem
para você. A outra pessoa não precisa pedir perdão. Você que tem que se perdoar por ter deixado acontecer. Mas não dar a cara a tapa de novo. Diz que... Desculpa. E sobre a justiça é bem complicado, porque tu pega uma criança que foi estuprada. Eu, como um homem, pai de família, vou fazer minha justiça com minhas próprias mãos. Dependendo da situação, não tem perdão. Nem eu vou me perdoar. Aí isso vai de cada, vamos dizer assim, como é que a pessoa viveu, a criação, tanto para quem foi ofendido, para quem vai ser ofendido. Então é relativo muito, né? Então o perdão, se eu perdoar, estou perdoando perante ao sagrado, perante a Deus. Como também a gente reza o Pai Nosso, dentro da nossa missão, antes de começar, puxa muito para o lado católico. Dessa palavra, na verdade, quando vocês estão falando de justiça, eu acho que você comentou ali, né, que a pessoa também, se a pessoa errou com você, você de alguma forma permitiu. Eu acho que a gente, em algumas situações, você pode ser responsável, não culpado. Né? Por exemplo, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa me agride e eu continuo permitindo que ela me agrida, eu sou responsável também, culpada não. Porque eu não posso imputar o erro do outro para mim. Né? A culpa é do outro, mas a responsabilidade de deixar aberto esse canal é meu. Numa criança não dá para falar dessa forma porque a criança ela é vulnerável, a criança não tem escolha. A criança ela tem pais agressivos que a espancam, que a humilham. Como que eu vou dizer que ela é culpada também? Nem responsável, porque ela é uma vulnerável. Né? E a justiça, eu diria que a justiça humana ela é sempre muito falha. Ela depende de seres humanos, Sim. de homens e mulheres que têm seus viés ideológicos, religiosos, políticos, a sua vivência de mundo que vai interferir nessa compreensão do que é justo. E nós, seres humanos, temos uma outra coisa. Quanto menor a nossa maturidade e menor a nossa autonomia, nós tendemos a defender aqueles que nos interessam. Um ser humano ético, um ser humano que a gente vai chamar na psicologia de um adulto maduro, um adulto que chegou na sua maturidade, ele vai ser ético mesmo que isso signifique que aquele que ele ama está errado e tem que pagar pelo que está errado. Esse é o ser humano ético. Entendo do que eu sou de religião católica, de berço católico, isso é uma filosofia há muitos anos. Eu entendo que nas religiões também tem isso. Toda religião vai dizer, não, olha, uma pessoa religiosa, seja da Umbanda, seja do evangélico, seja espírita, seja católico, ele tem que ser correto, ele tem que ser íntegro. Mas às vezes as pessoas elas usam os seus dogmas para se justificar. Ou para defender o seu dogma. Né? Aquilo que se julga verdade. E aí nós perdemos a linha da correção da ética. Né? Porque o que é certo, não tem meio termo. Nós podemos achar várias desculpas, mas aquele lá em cima que nós todos aqui acreditamos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então a justiça divina, ela vai acontecer não muitas vezes no tempo das pessoas, ou no tempo que nós desejamos. A justiça humana ela é mais falha, porque ela depende desse olhar e desse julgamento do humano que está perpassado por todos esses fatores, né? Então eu acho a justiça bem complicada. Se a gente depender de que algo seja justo para que eu perdoe, talvez você nunca perdoe. Então você tem que ir para além dessa questão da justiça. Além de que para cada um a gente tem um parâmetro de justiça. Sim. Eu tenho um parâmetro, você tem outro. E pela Bíblia o parâmetro sempre precisa ser de Deus. Só que às vezes não vem de encontro, como a senhora falou, de encontro com o nosso parâmetro. E é muito difícil você esperar às vezes uma justiça divina que não vem no tempo que a gente espera. E aí às vezes eu tenho a inclinação a fazer a justiça, né, como ele falou, com as próprias mãos, né? E essa justiça divina que a gente às vezes espera, será que ela é justa? Talvez a justiça seja divina, mas o que eu quero que a justiça divina faça, talvez não seja. Né? Segundo os meus conceitos, isso. Então eu tenho que entender que às vezes, quando as coisas não saem
com o meu desejo, eu tenho que ampliar, né? Na psicologia a gente fala muito isso. Você tem que olhar a situação além da tua emoção. Porque quando a gente está muito envolvido com as emoções, e aí dentro da neurociência, por exemplo, se você está com muita raiva ou com muito medo, você está dominado pelo teu cérebro emocional. Você não consegue analisar, você não consegue julgar, porque o teu lobo frontal não está ativo, né? Então, eu diria que nesse ponto, eu acho que as filosofias, as meditações, a terapia, as religiões, elas podem ajudar as pessoas a entenderem que para elas julgarem algo, primeiro elas precisam se acalmar. Elas precisam serenar o coração, né? E a gente sabe hoje, eu posso falar coração porque a neurociência já diz que nós temos milhares de axônios, células iguaizinhas do nosso cérebro nós temos no coração. Então a gente pode falar de sabedoria do coração. Porque o coração é o único órgão que consegue desativar a amígdala cerebral, que é onde é a sede da nosso ímpeto de reagir, né? Então o coração consegue desativar a amígdala. Então se você acalmar, serenar, seja com uma oração, seja com mantra, seja com uma meditação, você talvez comece a ter condições de olhar para aquilo que te aconteceu e talvez achar até um caminho de perdoar ou de seguir em frente ou dizer, ainda não consigo perdoar, mas vou olhar para isso, e aí consegue acontecer um caminho talvez melhor para todos. Ou até mesmo levar como aprendizado, né? Um aprendizado, com certeza. Porque a maioria das coisas que acontecem, pode ter certeza que é um aprendizado. Né? De qualquer coisa ruim ou boas que acontecem na vida da gente, a gente tem que olhar como um aprendizado. Com certeza. Vai tirar um aproveito daquilo. Ou para não acontecer, ou para você mesmo se melhorar na tua conduta, no teu modo de pensar, no modo de viver. É que você não vai cometer o mesmo erro duas Novamente, vezes, né? né? Mas o problema na psicologia a gente sabe que isso não é verdade. É, As pessoas fazem um ciclo. É o que se espera, né? Mas a realidade é diferente. Ser Só humano muda as pessoas, né? eu digo que às vezes as pessoas têm a ilusão de que elas mudando o cenário, as coisas vão se resolver. Se o personagem principal, o protagonista, for o mesmo, as cenas se repetem. Sempre, né? Eu prego muito lá na igreja que eu não consigo resolver nada do lado de fora se eu não resolver primeiro aqui dentro. Isso mesmo. Sabe? A gente precisa, e o que a senhora falou sobre ter paz, tranquilidade, na Bíblia a gente chama de frutos do Espírito. Né? E frutos do Espírito é diferente de sentimentos. Sentimentos são sentimentos. Frutos do Espírito é aquilo que domina o teu coração, a quem se entregou ao Senhor Jesus e o Espírito Santo habita dentro dele. Né? Então, e é muito difícil, quando eu estou com os meus sentimentos à flor da pele, eu conseguir ser guiado através de uma ética moral, uma ética correta mesmo, e tomar uma decisão certa, né? Mas, biblicamente, isso é possível. É difícil, mas é possível. Desde que você não entenda, acho que primeiro as pessoas às vezes passam por um processo, seja na igreja, né, seja na Umbanda, seja mesmo na terapia, por um processo educacional. Sim. Elas precisam ser educadas a compreender os seus sentimentos, as suas emoções, o que é certo, o que é errado. Não é porque você quer algo. Às vezes as pessoas são que nem crianças mimadas, né? Elas até mesmo na sua religiosidade, elas agem como criança mimada. Eu quero, reza para Deus que quero isso. Quem disse que isso é o melhor para você? Aqui na Verdade. Isso que a gente prega também dentro da Umbanda. Eu acho que Mas Deus Nem tudo que você quer é o melhor para você. Isso. Ah, mas eu quero. Tá, mas você quer para quê? Qual é a função disso que você quer? Porque às vezes o teu querer é apenas um querer egoísta. Às vezes é um querer imediatista, materialista. Agora, para que você quer isso? O que você quer? Aí você começa a levar uma questão da pessoa perceber qual é a função disso na sua vida. Eu quero que ele me peça perdão. Para quê? É o teu ego? É o teu ego, aumentar Teu o teu ego, ego, humilhar a pessoa. Humilhar, né? Então, você quer realmente que ele te peça perdão ou você quer submeter ele à situação? Né? Então, quando você começa a levar a pessoa a pensar sobre isso, eu acho que aí o perdão pode ser verdadeiro. Porque o que a gente vê a maior parte é que nem criança que diz, desculpa, e pã de novo, né? Bate de novo. Quer dizer, às vezes é só uma criança mimada que diz, eu já te pedi perdão. Tá bom, você pediu perdão, mas tem meu tempo ainda. Já te perdoei, mas dá um tempo, eu preciso... Colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem, eu preciso lidar com isso. Então, acho que tanto aquele que pede o perdão, quanto aquele que dá o perdão, né, precisa ter esse tempo de entender que o sentimento do outro,
Às vezes o desejo é real de você perdoar, você quer realmente perdoar. Você já compreendeu, você já contou a questão religiosa, ética, você quer perdoar, mas você ainda não consegue. Então é muito melhor que você diga, ainda não consigo, do que você dar um perdão que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. E, na verdade, aproveitar, porque a gente está quase, infelizmente, quase chegando no final do nosso podcast. Mas acho que tem uma pergunta que acho que a gente poderia fazer agora, que acho que entra bem na feridinha, assim, sabe? Que é, existe diferença entre perdoar e esquecer? Você pode perdoar, mas o esquecimento, você não esquece. Tem uma diferença? Pode caminhar junto? Como é que funciona essa questão de você perdoar e esquecer, né? Como isso é encarado dentro, né, dos dogmas de vocês, né, da doutrina, ou dentro da psicologia, como é que isso funciona? Pode deixar de falar Acho que depois eu Pai falo. Cássio pode Dentro da Umbanda, falar isso. que a gente leva muito pelas entidades, tanto um preto velho, né, que foi escravizado, foi apanhado, é um espírito que já vem castigado. Até esses dias eu estava sentado com um preto velho e falou: meu filho, perdão não existe. Tu perdoa, mas tu vai lembrar pro resto da tua vida. Não tem como você esquecer. O mínimo que seja que a pessoa te ofendeu. Fala em ofensa, né? Que é mais fácil. Se a pessoa te ofendeu ou com palavras, algo do tipo, tu vai lembrar. E tu vai olhar para a pessoa e não vai ser a mesma coisa. Agora, se tu falar sobre um perdão e um sentimento de um caboclo é diferente. Então, isso é muito relativo. Como o Preto Velho falou, isso vai muito da criação. Da onde a pessoa foi criada, que ela foi criada, né, às vezes é uma pessoa que foi muito castigada pelos pais, teve uma vida difícil, passou fome. Como é que ela vai conseguir perdoar a outra pessoa? Porque ela já vem com a vida turbulência. É difícil. Então, o sentimento sempre vai andar junto. Tu pode perdoar, mas... Aquele sentimento de, desculpa te cortar, aquele sentimento que a gente, quando olha para aquela pessoa, sente aquele sentimento de raiva, de rancor, quando você libera esse perdão para a pessoa, você não sente mais, você lembra. Você não sente, mas você lembra. Você lembra, é como, mas não te fere como mais. eu vou dizer assim, eu te perdoo, tá tudo certo, mas tu nunca mais senta na minha mesa para comer. Sim, cara. O perdão, na verdade, não diz tu não vai ter raiva da pessoa, tu vai conversar, tu pode ter uma amizade, mas aquela amizade é um pouco mais distanciada. É como eu falei, tem pessoas que já me ofenderam, que comiam na minha mesa, hoje está tudo certo, convivem comigo, mas não senta na minha mesa para comer mais. Vai ser assim, bem claro, né? Sim. Essa palavra pro pastor. Vamos lá então. O perdão na Bíblia não é esquecer, não é você ter amnésia. É você se livrar da dor, né? E o perdão você não livra somente você, mas também é aquele que te ofendeu. E biblicamente, pela própria oração do Pai Nosso que nós já falamos aqui, e esse parâmetro, e Jesus nos ensina a nós perdoarmos as pessoas assim como Ele nos perdoou. Então eu paro e penso assim, já pensou se Jesus me perdoa e diz assim, Michel, eu te perdoo, mas eu não quero mais falar com você. Eu estaria, né, em apuros. E o padrão bíblico de perdão é assim, talvez eu não tenha a mesma confiança, mas eu posso novamente dar uma abertura para que a gente possa voltar a ter um nível de confiança. É claro que sabemos que vai existir todo o processo de cura e todas as formas para superar aquela dor, mas não é eu te perdoo, mas você não anda mais comigo. Biblicamente é eu te perdoo, mas eu te dou a chance de que você possa voltar de novo e fazer parte do meu convívio. E sim, se você verdadeiramente se arrependeu de uma forma genuína, você pode fazer convívio novamente comigo e ter a minha confiança novamente. Porque o padrão bíblico é o perdão de Deus. E Deus nos perdoa dessa forma. Uma vez, a Bíblia fala que uma vez nós estávamos separados dele pelo pecado e ele entrega o seu filho para morrer pelos nossos pecados, trazendo perdão a nós, e isso nos dá livre e novo acesso novamente a ele. Então ele diz, perdoe assim como eu perdoei vocês. Então esse é o padrão bíblico. Eu perdoo, não esqueço,
mas eu posso dar uma abertura novamente para essa pessoa voltar. Mas eu vejo muito próximo, a conviver. o que vocês dois falaram é muito próximo, né? Próximo. É muito próximo, porque o que ele disse foi exatamente isso. É possível conversar, conviver, né? Mas E quer dizer, sentar na mesa talvez seja um processo de O recuperação processo, isso. de confiança, então eu vejo bem próximo. Na psicologia, o que eu teria para acrescentar seria o seguinte: quando você falou assim, quando eu olho para a pessoa eu não sinto mais essa raiva e tal. Às vezes você já fez inúmeras, assim, as pessoas na psicologia adoram fazer dinâmicas, né? Eu vou escrever no papel tudo, depois vou queimar e tal, né? E ajuda a aliviar. Mas assim, quando você deseja perdoar, mas você ainda olha, ainda sente raiva, é porque você ainda está no trauma. Sim, você não perdoa totalmente, né? Mas não é porque você não quis. Você quer perdoar. Mas aquele sentimento continua dentro de você. Continua aquilo porque a memória traumática, ela não depende apenas do nosso querer. Sim. Né? Você tem toda uma questão do teu ser que precisa acontecer para que isso seja verdadeiro. Por exemplo, eu me separei. Durante muito tempo eu trabalhei a questão do perdão para o meu ex-marido, né? Que teve traição. E eu queria muito, porque eu sabia, né? Eu tenho uma espiritualidade, eu estudo psicologia, trabalho com isso. E eu tenho que ser coerente com aquilo que eu faço. Eu queria muito, mas ainda tinha. Por quê? Porque ainda tinha um trauma ali ainda. Então, às vezes, na psicoterapia que eu trabalho hoje, que é a psicoterapia de trauma, a gente aprende como as memórias se processam. Então, o que é? Quando que você perdoou e consegue olhar sem sentir nada? Quando essas memórias perderam a carga emocional. Mas isso leva tempo também, né? Não necessariamente. Depende de como foi lidado com a situação. Porque você pode ter um trauma muito grande e ser trabalhado, e isso em 2, 3 sessões você já não vai mais ter. E tem pessoas... Só um pouquinho. Eu atendi uma paciente a semana passada que um namorado dela foi assassinado, ela tinha uma dor muito grande, uma revolta muito grande, porque quando ele foi assassinado, ela descobriu que ele era envolvido com coisas muito erradas, né? Então ela se sentiu traída, além de ver toda aquela situação. E ela casada com um filho, mais de 20 anos, carregando essa dor dentro dela. Com uma sessão de MDR, sumiu. Ela voltou na sessão e falou assim, eu continuo vendo ele deitado naquela mesa, que é onde ela viu o corpo dele, mas eu vejo e não sinto mais raiva, não sinto mais ódio, não sinto mais medo. Então trabalhou. Mas esse é um processo que nem todas as pessoas conseguem ter acesso. E tem a individualidade de cada um. Tem pessoas que têm uma resiliência muito grande. Eu tenho uma experiência, estava dando aula na Mitra Diocesana aqui, como psicóloga, e a gente estava falando sobre perdão. E aí uma senhora levantou a mão e quis falar, né? E ela falou, olha, eu passei por uma situação, meu filho foi assassinado por 3 rapazes, né? Eles espancaram ele até a morte. E ela é muito religiosa, católica, na igreja. E aí ela, depois que o filho foi assassinado, ela foi para a igreja e quando ela foi rezar o Pai Nosso, ela disse que ela não se sentia digna de rezar o Pai Nosso, porque ela não estava conseguindo perdoar aqueles que haviam feito, que mataram seu filho, né? E ela não conseguia mais ir na igreja. Aí ela, muito religiosa, né, com Deus no seu coração, decidiu que ia visitar os meninos presos. E ela foi até o presídio, passou pelo constrangimento da revista íntima e tudo, né? Uma senhora já. E quando ela viu os rapazes já vieram chorando, né? E ela falou para eles, eu vim aqui para dizer para vocês que a partir de hoje eu sou mãe de vocês. Eu vou amar vocês e rezar por vocês, porque vocês tiraram meu filho. Eu tenho que ter esse amor por alguém. E aí os meninos, claro, eu espero que isso tenha transformado eles, né? E aí todo mundo ficou naquele silêncio, né? E ninguém tinha coragem de perguntar para ela quanto tempo a senhora levou para chegar a esse momento. E aí o pessoal foi intervalo, aí eu perguntei para ela, quanto tempo a senhora levou para chegar a isso? Ela falou, 3 meses. Falei para ela, minha senhora, eu acho que eu não teria conseguido uma vida inteira. Pois é. Essa é a grandiosidade. Então, assim, dá para dizer que ela é melhor do que todo mundo? Não. Ela lidou dessa maneira. É que ela achou uma forma melhor de curar dentro dela. E aí ela falou para nós, estou aqui com 78 anos, sem tomar nenhum remédio, sem ter pressão alta.
E é exatamente isso, psicóloga. É porque eu perdoei. Porque senão talvez eu já estivesse muito doente. É verdade. Ela acabou fazendo bem até mesmo para os 3. Isso. Quando eles saírem, vão ver a vida de outra forma. Assim desejamos, né? Dentro da minha doutrina, a gente prega isso, né? Sim. Aí o que a gente espera é que eles passem, né? Porque eu trabalhei em presídio lá, não é fácil. Eu tenho um aluno que trabalha lá, É e dá aula. Dá aula, é difícil. Não é fácil. Não. As leis lá são outras. Tá fazendo outra pergunta? Não. Não, É isso. foi isso aí. Bom, Tô falando então, demais. é que a gente viu que dá pano pra manga. Dá né? pano Tinha, assim, Vai tem longe. várias perguntas que a gente poderia estar elaborando, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto. E queria já agradecer, né, cada um de vocês, Cada um Marinha. disponibilizou o seu tempo. Quarta-feira, na outra quarta-feira a gente se encontra de novo. Tem umas perguntinhas aqui. Tô brincando. Pastor Michel, muito obrigado também. Obrigado a vocês. Pai Cássio, Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado de alguma forma, com né? certeza. Foi um prazer. Eu acho que tá com... A gente precisa tanto disso, né? A gente está vivendo um momento de tanta intolerância que esse tipo de discussão e de conversa é tão importante. Né? Há pouco tempo atrás, a filosofia que eu participo, invadiram lá, quebraram as coisas, né? E a gente fica pensando, o que faz um ser humano que diz que procura Deus agredir o Deus do outro? Né? Né, isso é rancor, raiva que eles carregam no coração e acabam achando que a versão deles está certa e dos outros é errada. Tem Na muita verdade, gente, Deus né? é um só em todas as Deus é um religiões, só, né? não importa a religião, Ele é um Deus é um só. Eu acho Só que tem nomes diferentes, né? Mas ele continua sendo Deus. Não importa, ele é único. Né? não importa o que acontecer, Deus continua sendo Deus. Aí, assim como a gente vê, eu lembro quando eu era criança, eu pensava, tá, mas a gente ia na catequese, né, acredito lá na Bíblia, aí os padres diziam, que a Igreja Católica, Jesus, os cristãos, né, eu pensava, mas e aquele que nasceu lá na Índia? Então ele não vai para o céu porque ele não conheceu Jesus? Não, mas ele conheceu Deus de outra maneira, mas é o nosso mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o único, né? Deus único. É isso aí. Isso aí, gente. Obrigada, gente. Quer dar uma última palavrinha? Não, tá tudo aqui. Obrigado, gente, pelo muito convite. obrigado. Boa Agradecer noite. também as meninas. O papo vai longe. Depois também vou colocar o nome nos créditos ali, né? Mas as meninas também estão participando junto com a gente do podcast ali. Então, gratidão mais uma vez. Obrigada. E quem sabe mais pra frente a gente dá Ó, o uma estúdio deu certo. segunda- Aqui, qualquer coisa, uma segunda rodada, uma terceira. Quem Já sabe a gente marcamos já de tá novo, já né? no YouTube aí um podcast. Se a gente formar, vai ter bastante Muito assunto, obrigado. né? Eu acho que sobre isso no YouTube quase não é falado, sabia? Sim, quem sabe a gente lança aí um podcast. Né? É, Valeu, gente, muito obrigado. Ainda mais E é um isso. diálogo bom, né? É Na verdade, parte respeitoso. católica, na parte evangélica, na parte da Umbanda. Apesar que eu fui criado dentro da católica, né, até os 21 anos. Depois que eu vim pra cá, que eu entrei no espiritismo. Mas tinha um amigo que era pastor, ia na igreja, estava tudo certo. Sabia que eu era umbandista, né? A gente se respeita, pois eu respeito, né? Posso falar por mim, não por todos, né, da minha missão. Mas é o que eu pego a união, né? É família. Não importa a missão que está cumprida. Fazendo bem é o que importa. O que eu penso assim, é quando a gente chegar lá, a gente vai ser julgado por nossos pensamentos, palavras e atitudes. isso mesmo. Isso eu não tenho dúvida, acho que a gente vai encontrar lá de todas as religiões, vamos nos surpreender de não encontrar alguns. Porque a gente é julgado pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos e ações, né? Não por outra forma. Não consigo acreditar num Deus que não seja tão sábio assim. Sim. E justo. Justo, sábio e justo. É. É isso aí, gente. Muito obrigado. Gravou? Disse que gravou, pelo amor de Deus. Tava tudo desligado no celular, gente. O celular já- Vocês permitem. Perdão é ética do Evangelho de Jesus.
não significa, em hipótese alguma, relativização diante de erros, maldades, cometimento daquilo que maltrata e machuca. Portanto, não é relativização, mas é no limite entender que a vingança não compensa, que todas as pessoas têm o direito de recomeçar e reconstruir as suas vidas, que ninguém deve ser reduzido ao erro que cometeu. A lógica do olho por olho, dente por dente, toma lá, dá cá, não produz justiça e uma sociedade mais segura. Perdão, portanto, não significa relativização diante do erro, mas uma ética que possibilita reconstrução, restauração, reconciliação e recomeço para todas as pessoas.